Mais uma quarta-feira, mais um dia de Highcast. Hoje a gente está com uma pessoa que adora falar para a câmera, adora quando eu chego no Rilelo, que é a diretora executiva de lá, Carla Catram Baumorcel. Falei direito? Sobrenome judaico tem que ser assim. Falei direito? Falei certinho? Baumorcel, é isso aí. Obrigada por estar aqui. E a gente se encontra muito, mas a gente conversa pouco, né? Sobre coisas de fora de trabalho. Verdade. E eu queria saber um pouquinho como você chegou ao Rilelo, onde você estudou, como você foi para lá, o que te instigou a chegar no Rilelo primeiramente? Bom, como eu cheguei no Rilelo, primeiro vou agradecer o convite, Obrigada. que é isso mesmo, eu estou sempre ali por trás das câmeras, conversando um pouco, mas realmente a gente nunca tem tempo de falar mais, né? Nosso tempo sempre é muito corrido. E, bom, a minha história com a comunidade... Tem que olhar para cá ou tem que olhar para lá? Para mim. Ah, para você, tá. Bom, então falo de novo? Então vamos cortar, Então aí vai. você fala isso de novo. Tá, então apresenta de novo? Não, já. Já foi. Foi, tá. Bom, minha história com a comunidade, eu estudei a vida quase toda no Liesse, fui do DROR, do Movimento Juvenil, a vida inteira. Então, sempre tive essa vivência comunitária, sempre fiz parte. E acho que essa questão de ter sido de movimento juvenil é uma coisa que está muito nas minhas origens, está muito na maneira como eu vivo até hoje, né? É, esse senso de responsabilidade é um senso de responsabilidade comunitário que vem muito cedo. E eu acho que faz toda a diferença lá no Rilelo mesmo. Hoje em dia eu vivo falando isso. Eu falo, gente, o jovem de movimento juvenil é um jovem diferenciado porque é um jovem que começou cedo, que se comprometeu cedo, que entende o que é ser voluntário, que entende o que é fazer parte, o que é trazer gente. Então eu me identifico muito até hoje. E fiz Stato pelo DROR também, voltei e trabalhei pelo movimento, sempre fui do meio da dança também era uma das Ah, é? vertentes da minha vida, sim, sempre dancei, coreografei, dancei, lancei no final do DROR o grupo de pós-Bogrimo, do pessoal que já Uhum. saiu, porque eu acho que na verdade era um resgate porque eu mesma não queria sair, né? Então, Ficar ligada lá no lado seu da juventude que já estava indo como é embora. que a gente pode fazer para a gente não sair tanto? Então, a gente montou esse grupo de pais e ex-participantes, e foi, assim, 70 pessoas na época, foi assim, um super sucesso que se perpetuou. Isso é muito legal também ver essa questão de legado, né? As coisas que a gente deixa, as coisas que a gente implementa, o que a gente pode conectar. E passei um tempo fora do Brasil e durante o tempo que eu fiquei fora, quando eu voltei, a Márcia, que era diretora, já trabalhava com a América Latina na Uhum. época, me conheceu no movimento juvenil e me aproximou do Rilelo. Os meus amigos já estavam no Rilelo, o Rilelo estava bem no comecinho. E aí comecei a participar como voluntária de projetos sociais. Então é muito legal hoje, até profissionalmente, porque assim, eu fui uma participante, Uhum. né? Desde o iníciozinho você Desde o estava lá. início, eu fui uma participante, tipo, eu estive nos projetos, eu vivi aquilo como voluntária Isso foi que também. ano? Isso eu voltei em 2009, né? O Rilelo começou em 2004, eu participei, mas ainda É, estava no DROR. bem. Eu participava já, mas ainda estava no DROR, então tinha esse momento que você está ali no movimento juvenil e no Rilelo também, ali num paralelo. Mas em 2009, quando eu volto para o Brasil, eu comecei a participar muito ativamente, principalmente em projetos sociais, e aí eles me convocaram para ser Madre no Taglita. E Uhum. aí tem uma coisa muito interessante que eu acho nessa história, que é naquela época, que ainda não se falava tanto sobre o feminismo e sobre o papel das mulheres, apesar de eu achar que as mulheres têm um papel essencial de liderança na comunidade, Tem. Basta ver a Witzel, né? muito, muito, não. Na maioria das instituições você vê que você tem É, você tem muitas muitas lideranças mulheres. femininas. As esposas dos rabinos. Exatamente. E aí, quando eu voltei, eles tinham, na época, uma questão com muitos madrihim, né, muitos educadores homens e poucas lideranças femininas. Então, eles já tinham, assim, duplas compostas, que são sempre duplas, Uhum. por 2 homens, e uma falta de uma liderança feminina. Então, eu vim nesse momento, né, comecei a trabalhar com esses grupos de Taglit,
E me apaixonei, assim, eu me apaixonei, porque primeiro eu tenho essa coisa do sionismo muito forte, para mim é muito, muito intenso, muito forte mesmo. E quando eu comecei a trabalhar com duas coisas que eu amava, porque eu me considero uma educadora, né? Eu sou uma madre raça, que é a minha origem, é a minha raiz, sempre vai ser. E quando eu consegui unir essa coisa de ser educador com o sionismo, e você poder mostrar Israel de uma forma que as pessoas não tinham visto, porque o Tagli tem essa beleza, né? Essa Você vai peculiaridade. orientado para lá, você não vai perdido, você Você não vai vai com perdido, objetivo. Você não vai perdido, você vai. O Hillel tem um papel essencial para mim, que é essa preparação. Uhum. A gente trabalha com jovens que têm backgrounds completamente diferentes, são vivências assim, e eu acho que essa é a riqueza. Você tem jovem que sempre participou na comunidade, jovem que sempre foi de escola judaica, jovem que nunca foi de escola judaica, que o primeiro contato que ele está tendo comunitário é através do Hillel. Casais que se formaram no Hillel. Casais que se formaram, amizades que se formaram, que estão aí para a vida inteira. E você poder ser parte desse processo, né? Porque eu acho que o Madrid é quem costura esse processo nos grupos, de como é que você vai vivenciar isso. Se você tem um bom educador, é uma pessoa que vai poder te levar num caminho mais rico. Sim, sim. E isso aconteceu muito, assim, então a gente prepara esse jovem mesmo, a gente acredita que não é só viajar, a gente acredita que precisa ter conexão, precisa ter interação. E como é que a gente vai devolver esse jovem para a comunidade, né? Para o Hillel e para a comunidade como um todo, porque o jovem é jovem e tem idade de Hillel hoje, mas amanhã ele está na escola, né, como pai, ele está na comunidade, em outras instituições, na sinagoga. Então, eu acho que essa vivência faz muito parte da história do Hillel. A gente tem a possibilidade de devolver para um jovem que, às vezes, assim, o avô era judeu e já faleceu. E isso não se perpetuou na família dele, ele não faz mais as tradições, não O tem próprio contato. Flávio Vale, ele vive falando de como ele se conectou com o judaísmo através do Hillel, que ele era afastado, e tudo bem, tem um tempo para tudo, né? A gente tem um monte de Flávios Vales, né? Talvez não na política, mas é isso. Mas é legal ter alguém na política Maravilhoso. que tem essa formação judaica e fala abertamente que é através de vocês. É a partir daí que ele começou a entender a identidade e a cultura, porque eu acho que é uma coisa que está enraizada na gente, mas precisa de um gatilhozinho para dar um estalo. Isso. Eu acho que precisa do gatilho, precisa do lugar, do ambiente, da preparação. Você está aberto, você tem um lugar aconchegante, acolhedor, que você... Porque é muito difícil, né? Eu falo isso no dia a dia para minha equipe. Eu falo, cara, você chegar num lugar onde você não conhece as pessoas é muito assustador. Para alguém que nunca pertenceu à comunidade, é muito mais assustador. Porque, para mim, que sempre vivi isso... Ainda assim, chegar num outro lugar que não era a escola, que não era o movimento juvenil, é uma novidade. Você chega na vida adulta, mas ao mesmo tempo você chega numa vida adulta onde você está na universidade, você furou a bolha de uma certa forma, né? Você tem outros amigos que não pertencem mais à comunidade. Então, é um retorno, eu acho também. Então, acho que o Hillel fica aí também nesse gap que existia. Porque o Hillel não é parecido com... Hoje já existem outros, mas... Quando o Hillel veio, foi diferente de tudo. Tanto que, no meu caso, eu nunca participei de movimento juvenil, porque quando eu comecei a participar de um movimento juvenil, enfim, minha mãe ficou doente, para mim parou, não fez muito sentido eu entrar em algo social. Que eu não queria conviver com ninguém, eu estava num momento... E acabei nunca mais indo. Mas o Hillel eu cheguei a participar de algumas coisas e eu sentia que era uma coisa muito diferente em termos de proposta, não só dos projetos, mas de união, de abertura, de ensinar coisas diferentes fora do lugar comum, e eu não encontrava sempre as mesmas pessoas que eu encontrava no movimento, e isso eu achava legal, conhecer pessoas diferentes. Eu acho que muito esse lugar da troca, porque assim, eu acho que o Hillel tem um papel único, sim, nessa faixa etária, né? A gente trabalha com 18 a 32 hoje, e a gente trabalha hoje com um grupo Plus, que a gente entendeu... Tô muito ofendida com isso. É o Plus, não se ofenda, eu também tô nele.
que a gente percebeu uma mudança de comportamento também, né? Tipo, as pessoas começaram a querer saber mais, a casar mais tarde, às vezes casar, mas querer ainda estar em palestra e ter informação e querer estar junto e fazer parte dessa comunidade. E eu acho que o 7 de outubro também trouxe isso pra É, gente, né? Infelizmente, assim, infelizmente. não queríamos que fosse dessa forma, mas trouxe essa coisa. A gente sentiu muito dos ex-participantes nossos também de falta de espaço onde eles pudessem estar junto, onde eles pudessem se sentir acolhidos e pudessem falar e não se sentir tão sozinho. Então, daí vem essa coisa do plus. Muita gente foi procurar vocês depois do 7 de outubro. Muita gente procurou a gente depois do 7 de outubro. A gente procurou muita gente também, porque muita gente estava afastado e com medo de fazer parte e se sentindo muito sozinho. Mas eu acho que a diferença, que é aí que eu vou voltar no que a gente estava falando, do Rilelo, é que é uma casa pluralista. Uhum. Né? Então, assim, pra gente não tem diferença se você pertenceu ou não à comunidade. A gente acredita num judaísmo pluralista, que não é só todas as formas de judaísmo, né? O Rilelo Internacional agora vem até com esse slogan do All Kinds of Jews, que é muito legal. Mas é de você poder exercer o seu judaísmo da maneira que você entende ser adequada para você. Uhum. Então a gente tem pessoas que estão mais no lado ortodoxo, mais conservador, mais liberal. E eu acho que o Rilelo vem com essa possibilidade de diálogo, que falta, né, hoje em dia. Eu vejo uma falta muito grande pela solidão das pessoas, pelo momento até tecnológico da gente ter. Tá no WhatsApp, a gente tá falando, tá sempre hiperconectado, tá no Instagram sempre tela, muito. tela, 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 tela. Tela, 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 e a gente tem essa sensação que a gente está acompanhado, mas não tá. Fisicamente nunca tá. Então isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, assim, eu falo, gente, a gente rema aqui contra a corrente, porque me perguntam muito, vocês têm cursos incríveis, por que vocês não estão disseminando, por que vocês não estão fazendo online? Porque eu não quero fazer online, porque eu quero presencial, porque a nossa raiz é fazer presencial, porque a gente quer criar conexões reais entre pessoas reais que estão lá se unindo, se conhecendo, se vendo. E eu acho que o presencial tem um ganho Tem um enorme. diferencial. Você tem um debate diferente, você não consegue filtrar. Você consegue ver o olho, olhar no olho, ver a expressão da pessoa. Isso é o básico. As pessoas hoje em dia Se talvez perdeu, né? Se perdeu um pouco. Eu falo assim, nesse sentido, eu acho que eu sou muito old school. Mas eu acho que no fim das contas, assim, você cai no mesmo lugar, né? Tipo, eu falo muito em engajamento, engajamento do jovem, em projetos, em querer fazer parte, em causas, que são as causas que a gente defende. Mas hoje em dia, assim, você tá lá e dá o coraçãozinho, a curtida, ou o que seja, no fim do dia, todo mundo quer fazer parte, né? Todo mundo quer se sentir visto de alguma forma. Pertencimento. Pertencimento. E é isso que eu acho que o Rio traz de muito legal, esse senso de pertencimento, essa possibilidade da gente ancorar pessoas, né, que estavam muito fora, que não se sentiam parte de forma nenhuma, e principalmente você gerar essa troca com as pessoas que sempre fizeram parte, porque tem outro lado também, tipo, tem a gente que sempre fez parte, e olha como todo mundo que eu conheço fez parte. Todo mundo sempre esteve aí. É só uma bolha. E é só uma bolha. E assim, quanta gente legal existe que tá assim, tá por aí e que a gente não teve oportunidade de estar junto. Eu acho que o Rilelo dá essa proximidade, gera essas conexões. A gente falou até, tem os casais, eu brinco até que eu falo assim, o casal é a consequência, porque isso é a consequência da conexão, né? É lógico. Assim, quem que você viu, que você se identificou e que você quis estar junto? Quem é o amigo que segue com você na vida porque tem um assunto em comum, tem conexão, tem sinergia naquela relação. E acho que é isso que a gente faz muito, né? Hoje a gente está, né, falando muito sobre o combate ao antissemitismo. Como é que fica o seu emocional, no seu lado pessoal, convivendo com esse assunto de forma tão profunda e trabalhando na comunidade, enfim, atuando, né, voluntariamente, à frente do Rilelo, enfim. Como é que você lida emocionalmente com isso no dia a dia? Então,
Na verdade, essa foi a razão de eu voltar para o Rileu, né? Que eu fui diretora da casa, ainda na Lagoa. Uhum. Trabalhei por 4 anos profissionalmente também. Fizemos muita história lá. E encerrei um ciclo. Hoje eu volto com uma outra idade, com uma outra maturidade, né? E aprendendo a trabalhar também com uma geração que é mais nova e que é muito legal e muito diferente. Mas eu digo que o 7 de outubro me trouxe de volta, porque eu fiquei muito inquieta e eu não queria viver essa inquietude sozinha. Então, assim, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode... A gente está sofrendo, mas o que a gente pode fazer com esse sofrimento? Como é que a gente pode lutar contra esse antissemitismo que a gente está vivendo? Como é que a gente pode educar esses jovens a responderem essas questões que são graves, Essenciais, essenciais? Então, a gente veio com muita força nisso, né? Eu acho que o Rileu, na comunidade do Rio, é pioneiro, assim, nesses cursos sobre combate de antissemitismo, de formação de jovens lideranças que estão dentro das universidades hoje, que a gente sabe que são não está lugares sendo inóspitos, muitas vezes, sim. que são e que estão convivendo com outras pessoas, porque é impossível a gente estar nessa bolha constante. E nem é saudável. E nem é saudável, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem 2 opções aqui, né? Ou a gente vai se fechar e a gente não vai olhar para isso de forma nenhuma, e a gente não sabe o dia de amanhã, e a gente ao mesmo tempo acompanha, e o Hillel é uma instituição originalmente americana, né? Ele tem 850 campos americanos, então... E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem no Rio e a gente está inaugurando São Paulo agora, foi recém-inaugurado, então é o nosso bebê, né, que está nascendo, uma vontade enorme de crescer, uma comunidade enorme, com um benchmark, né, que é o Rio, que já tem 20 anos. A gente está comemorando 20 anos de desafios e de sucessos e de testes, que eu acho que a gente está sempre testando e se renovando. Então, acho que veio muito daí, assim, esse meu retorno também vem muito do que eu posso fazer, como que eu posso contribuir. E é aí que eu sei que eu posso contribuir, né? Então, todo mundo me pergunta como é que é, você tem filhos pequenos. Como você consegue, né, juntar tudo isso e continuar tendo uma vida normal? Você consegue ter uma vida normal? Porque eu vejo você no Rileu, assim, sempre que eu vou lá, você tá lá. Você tem 1000 compromissos, 1000 palestras, 1000 cursos. Como é que você consegue conciliar a sua vida pessoal, profissional, social? Depende do que a gente chama do conceito de normalidade. Mas eu acho que, assim, eu acredito muito no que eu faço, né? Eu acredito na causa. Não é uma coisa que eu saio da minha casa e falo, vou chegar no trabalho, vou bater cartão, vou fazer um negócio chato, mas tem que fazer. Não é assim. Eu chego no meu trabalho e falo, caramba, tipo, isso que a gente faz impacta a vida, não só do jovem, mas a vida da comunidade como um todo, todos os dias. E a gente se vê muito no jovem. Eu me vejo muito no jovem, assim. Você esteve lá. Eu estive lá, eu vejo pelos meus filhos também, né? Pelos filhos dos meus amigos, pelos filhos, enfim, das pessoas que estão à nossa volta, que estão na comunidade, de como eu quero que eles possam viver isso. Eu quero que eles sintam esse senso de pertencimento e de continuidade também. E, ao mesmo tempo, a gente vive antissemitismo, né? Que você vê as pessoas se afastando o tempo todo e quem a gente vai perder por aí? Como a gente pode não perder? Como é que a gente pode se fortalecer como grupo? E explicar, né, que não é bem assim, explicar que a informação não está correta. E eu acho que assim, a única forma da gente fazer é educando. Então, eu faço com amor. Eu acho que a resposta é essa. Eu não sei se existe um equilíbrio, porque eu tenho filhos em casa que falam, mamãe, você não vai estar em casa à noite de novo. E dói, claro que dói. Mas, ao mesmo tempo, para mim é uma alegria ver que é um trabalho que tem uma missão, que tem um propósito, que a gente acredita no que está fazendo e está tendo sucesso no que a gente está fazendo. É verdade. Né? A gente está vendo esse crescimento, a gente está vendo, assim,
do 7 de outubro para cá, que foi quando eu retornei também, uma equipe, e eu não posso deixar de dizer, porque eu não trabalho sozinha, pelo contrário, tipo, eu tenho uma equipe que está na idade da casa, e é uma equipe que todos os dias a gente fala sobre a missão, que cada um tem o seu papel, que está todo mundo ali nessa troca no dia a dia e, enfim, correndo atrás, lutando contra as adversidades, mais unido, e puxando, e renovando, e ciente do que é o nosso papel ali. Imagino que o que você queira seja justamente ver essas pessoas que são jovens seguindo o mesmo caminho que você. Porque amanhã talvez você queira se dedicar mais a outras, ou não. Mas é importante a gente ter esse legado. A gente fala muito aqui do legado do jovem na comunidade e como trazer para perto, especialmente um momento delicado, porque muitos se colocam na linha de frente, mas muitas pessoas estão com medo e muitas pessoas que já não tinham mais muita conexão procuraram se afastar, né? Muita gente se afastou e eu acho que o nosso papel é encorajar essas jovens lideranças, sabe? A pegar, a mostrar o quanto é importante, quanto precisa de renovação. A gente tem esse exemplo dentro da federação, né? Sim, lógico. Com o Bruno, o presidente, e, enfim, acho que em geral, né, na federação, assim como no Rilelo, tipo, a gente tá fazendo esse trabalho muito de base de renovação, de mostrar para os jovens que precisam nascer novas lideranças, outras pessoas precisam pegar esse bastão também, porque tem muita gente que já esteve aí por muitos anos e fez muito, e ensinou a gente a fazer. E a gente tem o papel de ensinar E as eles pessoas a fazer. cansam, né? Cansam e têm o direito de cansar, né? E às vezes cansam, às vezes vão para outras instituições, às vezes muda o momento de vida, né? Às vezes você tem filho e você começa a participar no diretório da escola, você começa a participar em outras instituições que naquele momento vão fazer sentido para você. Mas é isso, a gente tem um monte de instituições que compõem esse desenho e que eu acredito, assim, que todas têm seu papel fundamental e que tem que existir essa colaboração, sabe? Da gente entender que somos todos essenciais, né? Tipo, não é só o jovem, não é só a escola, não é só o movimento juvenil, não é só a Vitsu, não é... Todos nós temos um papel essencial e juntos faremos mais. Então, eu não acredito em concorrência, eu acredito em somar. Então, eu acho que eu sempre convido, eu falo, o que a gente pode fazer em parceria? Né? Como é que você vê isso? Porque, às vezes, você está numa instituição, mas você tem um filho que vai viajar com a gente, que vai fazer um projeto nosso, que vai contribuir de alguma forma que a gente ainda não criou. E isso eu acho bem legal, né? Assim, acho que dentro do Rilelo tem isso também de... Não existe uma restrição, né? Tipo assim, o meu goal é entender e mapear quem é esse jovem e entender o que ele está buscando. Então, assim, se hoje o hype é arte, sei lá, pintar taça, cara, vamos buscar alguém que sabe pintar taça e vamos fazer junto, sabe? Ou então a gente tem um business club muito forte, um negócio que nasceu junto com o Rilelo lá atrás. Os nomes que a gente pode trazer. E aí hoje a gente vê esse movimento já que é legal, que, por exemplo, eu abri o Business Club esse ano com o Alan Spector, que hoje é esse CDMO da L'Oréal, e é o primeiro Madrid Taglito da casa. Então, assim, tá um cara que está tudo conectado, que educou os nossos jovens, que foi, assim, dedicadíssimo ao Rilelo, que entende muito bem a missão do Rilelo, que hoje está na vida profissional dele, que está com filhos na escola, mas hoje já volta num outro papel, né? Que volta como alguém que pode encorajar pessoas na sua vida profissional, veio para contar da carreira dele, e assim como a Alain, a gente trouxe também outras pessoas vocês sempre foram do board, o próprio Daniel Orlean, que deu uma palestra fantástica, inclusive o pessoal está me pedindo para voltar, e é isso. Tá feito o convite. Tá feito o convite pro Daniel, porque eu falei que agora ele não vai falar pro Business Club, ele vai falar para a casa inteira, que o pessoal ficou assim impactado com a questão da tecnologia, e ele fala num olhar muito jovem, né? Sim. Uma perspectiva muito jovem.
E para eles eu achei isso, né? Você tá lá na frente, você já tá na frente da sua carreira profissional, mas como é que eu posso inspirar esse cara que está começando? E isso vale para tantas áreas, né? Isso é da vida, não é só localizado na comunidade ou no Rilelo ou em qualquer coisa do tipo. Não, a gente ontem, né, teve com o Zé Wigvelder, né? Vocês estiveram lá. A gente trouxe ele no ano passado para falar da experiência dele quando ele teve no julgamento do Eichmann. A gente não sabia ainda quantas pessoas a gente ia ter. Foi super curioso, porque a gente se conectou com ele pelo Neto. Assim, o Neto veio fazer uma entrevista para ir num programa para Israel. O Neto contou sobre o avô. E aí a gente se conecta com o Zev, traz ele na casa. Na palestra dele tinham 80 jovens. Estava bastante cheia. Entusiasmados para ouvir. E a gente traz ele novamente agora, porque a gente está fazendo um processo de voluntariado, onde Israel segue em guerra, onde a gente está levando uma delegação de 250 pessoas num momento que quase ninguém no mundo está querendo ir a Israel, e a gente tem 250 pessoas que estão saindo do seu trabalho, saindo do seu estágio para estar lá, para se voluntariar. E aí a gente escutou o Zev contando que ele viveu 4 guerras, cobriu 4 trabalhou, trabalhou, né? E contando de uma forma que aí, de novo, eu falo do presencial, porque não é só que a gente está assistindo no vídeo, a gente viu ele contando aquilo na nossa frente, a gente pôde perguntar para ele o que a gente quis perguntar. E é isso, assim, como é que a gente pode manter esse legado? Como é que a gente pode trazer essa experiência para o dia a dia do jovem? O que eles estão se interessando? O que faz parte do universo do jovem hoje que pode se conectar? E, de novo, trazendo as nossas raízes, as origens, os costumes, o debate. Isso está muito forte para a gente. Porque, o Rilelo também é pluralista na questão política. Então, toda hora tem alguém que diz assim, mas o Rilelo é mais à direita. Aí vem um jovem lá e fala assim, não, o Rilelo é mais assim, é mais à esquerda. Não, o Rilelo não está à direita, o Rilelo não está à esquerda, o Rilelo não está no centro. O Rilelo é pluralista. Então, o que significa ser pluralista nesse sentido? Eu quero sim estar com o jovem da direita, eu quero sim estar com o jovem da esquerda, eu quero estar com o jovem do centro, mas o meu papel aqui é mostrar que existem lados diferentes e que você não é obrigado a concordar com ninguém, que não existe uma verdade absoluta, ao meu entendimento. Concordo. Mas que você pode ser ouvido. E hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém. Ouvido e respeitado. Ouvido e respeitado. E assim, eu posso não concordar com nada do que você está falando, mas eu estou entendendo que você tem um ponto de vista diferente do meu. E isso já é um objetivo fantástico, porque quantas pessoas você está sentando para conversar que não tem nada a ver com você, que não pensam que nem você, mas você parou para ouvir. E talvez você parou num momento para refletir, ver se aquilo fazia sentido, batia em algum lugar para você. De repente, lá na frente, aquilo vai voltar e vai te chamar em algum cantinho do coração, da cabeça. De repente vai te chamar, de repente não, você vai continuar com as suas convicções e tá tudo bem. E você vai saber debater em cima daquele debate que você teve anteriormente, porque é tudo uma construção, sabedoria é uma construção. Você não para de aprender só porque você sai da escola, ou só porque você... Se você se acomoda, você fica parado no tempo, então tem que ser uma constante. Exatamente. E é isso. Eu acho que a gente, assim, com o tempo, até pelas vivências que a gente teve recentes, a gente foi ficando muito polarizado, né? Naturalmente foi ficando muito polarizado. E o convite que a gente faz para o jovem hoje é poder ter uma escuta ativa, poder dialogar, poder estar num lugar onde você não vai bater no outro cara que pensa diferente de você, você está lá para ouvir. Então, acho que vem muito daí, né? A gente tem agora um projeto que ainda não nasceu, vou contar aqui, ainda não nasceu, mas é o nosso objetivo muito para o segundo semestre, que a gente fez no passado, que é criar também um painel de debates entre rabinos de correntes diferentes. Isso é legal. E o jovem poder ouvir com perspectivas diferentes. E eu acho que isso vai ser lindo. Assim, vem muita coisa por aí. A gente está andando aí em outros... Vocês têm muitos projetos ativos, né? E cada vez mais colaboradores. Eu vou lá
Sempre tem alguém diferente, dando um oi, sendo apresentado para mim. Me conta um pouquinho desses projetos, como é que eles estão caminhando e, assim, concomitantemente, né? Esse é, de novo, acho que é o nosso É o desafio. grande É o desafio. grande desafio, é você manter projetos que têm vertentes diferentes para pessoas que têm interesses diferentes. Eu entendo que, assim, você nunca vai ter um público que é homogêneo, nem eu quero ter, entendeu? As pessoas são heterogêneas, mas, assim, tem conexões diferentes, tem vontades e desejos diferentes e que vão mudando também com a idade, mesmo dentro do público jovem. Então, assim, às vezes a gente vai ter um grupo que gosta de fazer ação social. Uhum. E não há nada mais judaico para mim do que a ação social, né? E eu falo muito isso na casa. Vocês já pararam para pensar o quão judaico é o que vocês estão fazendo? Ah, mas a gente faz um projeto hoje na Rocinha com crianças carentes. Quão judaico é isso? Já paramos para falar sobre o conceito de tzedakah? Aí a gente traz alguém e a gente faz essa liga Uhum. de, olha, a gente trouxe o Rabino no ano passado, em Sukkot, e o Rabino falou na Sukkah para o grupo de ação social sobre ação social, sobre os valores do judaísmo, sobre tzedakah. E eu acho que até você passa a valorizar e entender o quão importante isso é para a sociedade, para você, quão judeu você está sendo Associando. fazendo isso, né? E você consegue ter esse retorno. A gente tem as ligas profissionais hoje, então a gente começou um grupo dos estudantes de direito. A gente tem muitos estudantes de direito hoje na casa. Como é que a gente pode juntar esse pessoal dentro da temática que é a nossa dor, né? O que a gente está vivendo? É o antissemitismo? Hoje, no grupo de direito, a gente vai falar sobre os casos de antissemitismo e trazer essas pessoas a se engajarem e entenderem os casos e ver como que elas podem contribuir. A gente tem jovem que está no começo da faculdade, que vai para escutar e não tem ideia, né, de que aquilo está acontecendo. E acaba se apaixonando pela carreira Uhum. porque ouviu de alguém que está já muito inspirado e já está nesse meio. A gente tem campeonato esportivo, tipo, a gente tem a galera que é da festa, que é do campeonato esportivo, que é do diurno, e a casa funciona muito no noturno. Funciona. Funciona muito no noturno, porque é o pós-trabalho, é o pós-aula. Mas a gente tem esse público também dos esportes. A gente vem agora com a Copa Rileu, que já foi ano passado um super sucesso. Aí a gente entendeu na Copa Rileu que a gente estava atraindo muitos homens. Então agora a gente veio com a pegada do como é que a gente pode trazer as meninas. Porque a gente nunca está satisfeito, a gente está sempre Não, mas inquieto. se a gente encontra um problema, uma feridinha, a gente tem que ir lá para. Mas é isso, acho que a gente nunca descansa, né? A gente está no desafio do que está acontecendo, o que está movimentando. O que é o desafio? Quais são as nossas dores? Então, é olhar para isso e ver quem é o jovem que pode trazer o jovem que gosta desse assunto, quem é o profissional do mercado que pode estar aqui dentro, E que vai atrair, ensinar. atrair, ensinar e trazer essa luz. Quem não fazia parte da comunidade e que pode estar aqui dentro também, trazendo uma perspectiva diferente, né? Trazendo um olhar de quem não participou, de quem olhou por outros ângulos, né? Que eu acho para mim, essa é a Uhum. grande luz, assim, a grande beleza. E a gente vê, assim, nas viagens mesmo, né? Eu, ano passado, tive a oportunidade de estar com voluntariado. Vocês até tiveram aquele filme, né, que vocês Fizemos o fizeram. documentário, né? Documentamos. E foi isso, a gente levou no documentário um jovem nosso, né, Plus, que nunca tinha ido a Israel, que é jornalista hoje e é da Band, né, o Fernando. E era muito engraçado, porque a gente ficava o tempo todo assim, Fernando nunca viu o Kotel. Como é que vai ser a reação do Fernando a primeira vez de ver o Muro das Lamentações? É quase querer documentar o documentarista. Exatamente, a gente quase querendo. E não, a gente queria oferecer a melhor oportunidade. E não é a gente, eu, o Rileu, era assim, o grupo. Como é que a gente pode fazer a melhor experiência para o Fernando? O pessoal já queria, tipo, vendar o Fernando para chegar no muro, pelo menos. Muito emocionados vocês. Mas assim, é isso. Eu acho que emociona muito, e eu vejo isso com os grupos que nunca foram a Israel também. Você poder olhar para Israel sob um olhar de alguém que nunca viveu isso, né? Você poder
Porque, assim, às vezes a gente vai, eu já tive muitas vezes, você passa batido, sabe? Você já foi naquela rua, você já foi no muro, então você é uma outra vez que você tá lá que te emociona, claro, mas não como a primeira vez que você foi, a não ser que você esteja vivendo uma outra coisa que tem uma importância grande. Como 7 de outubro, né? Como 7 de outubro. Mas quando você vê através dos olhos de alguém que nunca esteve, assim, te leva para um outro lugar, né, também, assim, de novo, de continuidade, de perspectiva, de estar trazendo, de estar agregando, que eu acho fantástico, assim, isso me move, sabe? Eu fico, assim, emocionada, tocada, eu falo, cara, todo mundo falava para mim no voluntariado ano passado, poxa, mas é engraçado porque a gente via você, tipo, a coordenadora, ela vem aqui, vem ajeitar os processos e tal, e vem dar um suporte e tal. E aí a gente olhava para Carla e tava a Carla catando tomate, a mais empenhada, botando nos baldes, subindo. Falo, gente, quem Mas é tem porque filhos... E você vive nessa frequência, né? Eu vivo nessa frequência, eu gosto e eu acredito realmente no fazer junto. Não é que eu passo essa mensagem e falo assim, galera, bora fazer junto, porque é muito legal e muito importante. Eu acredito que você só vai inspirar se você fizer junto também. É lógico. Então, assim, se o pessoal vai catar o tomate, eu vou catar o tomate, e a gente está catando o tomate, entendendo qual é o propósito de catar esse tomate. Porque a gente não saiu para estar lá à toa. Porque a gente sabe que, por conta do 7 de outubro, aquelas pessoas que, muitos até estrangeiros, né, que estavam em Israel e estavam fazendo todo esse trabalho, que você tem que catar o tomate para o tomate chegar na mesa, não está lá. A gente tem um monte de gente também que estava deslocado das suas casas por conta do 7 de outubro, e estavam vivendo em hotéis. Ano passado já tinha 1 ano, esse ano já está quase 2 anos que tem gente que está deslocada das suas casas, e que precisavam receber comida, e que precisavam receber caixas de doação, e que precisam de alguém para organizar. E muitas vezes a gente não para pensar no processo, né? Então eu acho que o voluntariado também te convida a parar para pensar no processo, parar para pensar que alguém esteve ali botando na caixa, alguém esteve ali fazendo esse trabalho e para quem você está mandando, por que você está lá. E, sinceramente, eu não conheço nenhum outro povo que faria isso, né? E também não conheço nenhum outro povo que tem projetos maravilhosos que te convidam a ir a Israel, a estar lá nesse momento e poder viver isso. O que a gente viu? Uma sociedade que olhava para a gente o tempo todo e falava assim, muito obrigado por vocês estarem aqui. E a gente, às vezes, ficava até constrangido, sabe? Porque... Não via como obrigação, via como dever. Não via como dever, e assim, eles olhavam pra gente de uma forma tão agradecida, e eles estavam vivendo aquela dor toda. E pra gente, a gente queria poder acolher, a gente queria poder abraçar, a gente queria poder fazer parte de alguma forma que a gente se sente culpado na diáspora, mas a gente quer estar lá, a gente quer estar junto, né? A gente quer acompanhar. Então a gente ouvia isso. Queria agradecer todos os porque projetos. é muito, de fato, atípico você querer estar num lugar onde tem uma guerra latente. Não é uma coisa que diminuiu. Em curso, né? Em curso, não é assim, terminou só e o país está devastado e só precisa de vocês. Não, está tendo guerra. É perigoso estar lá. E vocês quiseram, vocês escolheram, e hoje mais de 200 jovens também escolheram. O que vocês pretendem, qual é o plano lá, fazer lá dessa vez? Porque eu imagino que as necessidades já tenham mudado um pouco do ano passado para agora. As necessidades mudaram, mas ainda são enormes. Porque assim, a gente tem que lembrar, eu acho que não pode deixar esquecido, por mais que assim, são quase 2 anos. Então a gente, todo mundo, né, do povo judeu como um todo, a gente está cansado do que a gente está vivendo, né, como um todo. A gente deixou amigos de lado que a gente considerava amigos, por falas que a gente ouviu. Mas a gente não pode esquecer em nenhum momento que ainda tem reféns, né? Muitos reféns. Então, eu acho que a gente vem com esse trabalho também de lembrar. Lá em Israel, a gente continua, e eu falei a mesma coisa ano passado, vou falar de novo, infelizmente, que eu dizia, quando eu comecei o processo ano passado, eu falava, quem sabe quando a gente chegar lá em julho, não vão mais ter reféns. A gente está em maio. Em junho, a gente viaja com um grupo
agora na metade de junho. E a gente ainda tem muitos reféns. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer das famílias dos reféns que estão lá. E isso foi o que a gente fez ano passado e que a gente vai fazer esse ano também. De olhar para essas famílias, de ouvir, de poder dar um abraço, né? Eu me lembro que assim, a gente ouviu o irmão de um refém na Praça dos Ratufim, né, no passado, e a gente ouvia e a gente sentia uma tristeza enorme, mas no final a gente só queria dar um abraço nele e dizer assim, a gente está aqui junto e está sentindo a tua dor, como que a gente pode estar com você, né, nesse momento? E eu acho que é isso, a gente não esquecer, sabe? A gente tá lá, a gente tá junto, a gente, de novo, tá fazendo outros trabalhos voluntários. Esse ano tem um trabalho, por exemplo, que os grupos têm visitado, que tem um kibutz no sul que não foi atacado, e eu tive a oportunidade de morar nesse kibutz. Coincidência. Coincidências da vida, eu morei 6 meses nesse kibutz quando eu tinha 18 anos, um pouquinho tempinho atrás, e tenho uma lembrança incrível, assim, de tudo, do kibutz, da vida do kibutz. Então, para mim, até me toca muito, né? Tudo que aconteceu, e a gente entende essa sociedade kibutziana muito bem. E o kibutz que eu vivi, hoje está recebendo 700 pessoas do kibutz Be'eri, né? Então, eles estão construindo um bairro inteiro, e eles já estão morando lá, e estão recebendo 700 pessoas. Caramba. E aí tem não é trivial. Não é trivial. E assim, eu conversei com algumas pessoas do kibutz ano passado, porque eu queria ouvir também como que eles, como moradores daquela sociedade, que é uma sociedade também fechada, estavam recebendo o fato de precisar receber 700 pessoas que estão em luto, que estão em dor, que estão em trauma. Como que eles sentem isso? E aí eles me falaram assim, foi muito legal, foi uma conversa muito sincera, né? Falando assim, a gente votou, né? Porque tudo no kibutz é votado para decidir, a gente votou e a gente decidiu receber o kibutz Be'eri. E ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação muito grande de como que vão estar os nossos jovens, que estão impactados sim muito pelo 7 de outubro, é inegável, o Israel inteiro está impactado, mas como os nossos jovens que a gente está tentando manter nessa bolha, né, ainda no kibutz, não foi atacado, vão receber esses outros tantos jovens que passaram um ano dentro de um hotel, que estão traumatizados, e a gente vai colocar eles juntos em conexão. Como que vai ser isso? E agora a gente vai descobrir, né, como é que vai ser, mas a escolha e a votação foi por receber, né? E a gente tem essa coisa muito forte, Apesar né? de que vai dar um trabalho, isso não foi um empecilho, né? Não foi um empecilho. E agora a gente tem ido, assim, os grupos de voluntariado do Brasil têm visitado o kibutz e têm participado nessa construção das casas também. Bacana. Então, assim, eu acho que é isso, assim, não acabaram os trabalhos, não acabaram as funções, não acabou o que a gente precisa ver lá. E tem o outro lado também, né, que é assim, você vê Israel, a resiliência, porque é impressionante. Você chega num lugar e a gente, quando sai daqui e olha, a gente olha com uma certa tristeza, mas olha para essa resiliência como, uau, como é que esses caras passaram pelo que eles passaram e estão de pé e estão vivendo a vida deles. E aí você chega lá num verão, onde tem mais redes de futevôlei, né, do que aqui na Praia de Ipanema, eles apaixonados pelo futevôlei, um monte de brasileiro lá fazendo isso, e eles vivendo efetivamente, e tipo assim, restaurantes que você não consegue entrar porque estão tão lotados que precisa de reserva. E você está falando de um país em guerra, mas um país em guerra que se recusa a parar, que se recusa a viver só o luto, que quer seguir em frente, que quer continuar existindo. Quer mostrar, a vida continua, eu tô aqui, eu tô vivo, eu resisto. Eu resisto. E o maior recado que a gente pode dar é esse. É assim, a gente vai ficar aqui, a gente vai resistir. E a gente vai resistir porque a gente está unido como povo. E aí, eu ia falar sobre a palestra do Avram Minfield. Era né? isso que eu ia falar, que vocês fizeram um ciclo legal de palestras nesse último ano. Teve agora a do Zev, né?
E Tivemos o Hillel Neuer, que fez os 20 anos do também Hillel. vocês trouxeram nomes de peso. Como é que vocês conectam os jovens agora que não conhecem muita história com esses nomes e com interesse crescente de participar e estar lá e ouvir e aprender, né? Acho que é estimulando, acho que é uma coisa que vem em conjunto com o que a gente tem trabalhado no dia a dia da casa. Né? Os eventos são uma forma também da gente externalizar um pouco do que a gente faz dentro para o jovem. Então, como é que a gente pode mostrar um pouquinho para a comunidade como um todo o que os filhos, os netos estão vivendo ali dentro? Isso é a maior reclamação que a gente tem, né? Por que os eventos do Hillel não são abertos? Isso é etarismo, não pode. Gente, a gente trabalha com uma faixa etária, a gente tem uma limitação de espaço também, e a gente tem um propósito, uma missão que é trabalhar com essa faixa etária. Mas é isso, assim, os eventos grandes vieram na mesma crescente que a gente, né? Ano passado a gente fez o evento do pós-7 de outubro com o Caio Blinder, Luciano Huck e o André Lache, nessa temática de pós-7 de outubro. Esse ano a gente vem com o Hillel Neuer, que eu falo que ele é um herói solitário, ele é a nossa voz ativa para combater o que vem sendo falado na ONU, que não tá bom pra gente, nem um pouco bom. Então, a gente ter a possibilidade de trazer um Hillel Neuer para o Brasil não é trivial. Não é todo Não é dia que todo você vai ter dia. oportunidade. E eu fico muito inquieta no quantas pessoas podem ouvir esse cara? Tipo, na minha família, no meu ciclo, eu fico assim, vocês precisam ir, eu sou a chata, tipo, vocês precisam ir, vocês precisam ouvir, porque é único. Assim como no passado a gente trazia os cantores, né? A gente estava vivendo um outro momento, mas hoje o que a gente entende que é isso que é necessário. E aí a gente trouxe, né, agora o Avram Minfield. O Avram Minfield, para mim, é a grande figura, a grande referência em identidade judaica no mundo, né? Ele é um sul-africano que migrou para Israel muito jovem. Ele é presidente emérito do Hillel, né, internacional. Ele é o idealizador do Taglita. Só? Ele é só o cara que pensou, por que a gente não junta doadores e traz as pessoas para conhecer Israel pela primeira vez? Só isso, um programa que está fazendo 25 anos. Então, ele teve essa ideia e não teve essa ideia, ele botou em prática. Um programa que existe e que é um sucesso. Então, o Avram, a gente sempre que tem possibilidade, que ele tá bem, de saúde e tudo, a gente traz ele para falar com os nossos grupos em Israel. Então, nossos grupos de Taglitz já tiveram oportunidade de ouvi-lo, por isso eu consegui ouvi-lo também várias vezes. E o Avram traz uma perspectiva de identidade judaica completamente diferente do que eu já tinha ouvido, que é essa perspectiva de pluralismo. Bom, eu também não quero contar tudo e entregar tudo que ele fala, né? Mas a palestra dele, ele fala sobre o povo como nação, né? Povo e nação, é assim, o que é o Estado judeu, né? O que é o Estado de Israel pra gente? E ele fala uma coisa que para mim é um lema de vida, né? Que ele fala assim, que a gente pode ser unido sem ser uniforme, né? E é isso. Como que a gente pode se unir sem ser uniforme? A gente pode pensar diferente, a gente pode agir diferente, mas a gente tem que entender por que a gente faz parte de um mesmo povo, o que conecta a gente como identidade judaica. E a forma, enfim, a forma como ele conta, para mim, assim, ele é o grande pensador de identidade judaica hoje. O pessoal que faz programas de Shnat em Israel tem estudado sobre ele. Eles têm, assim, uma tornit, né, um curso, uma ementa sobre Avram Minfield. E aí, quando a gente começou a ensinar os grupos daqui em preparação, foi muito engraçado, porque os Madrihim, ano passado, falaram para mim assim, eu pensei que ele era tipo um Paulo Freire, sabe? Um senhor que já faleceu há um tempo. Falei, não, o Avram está vivo e muito vivo, com netos, bisnetos, etc. E muito para ensinar para gente. E aí, quando eles viram o Avram em pessoa, sabe? E aí eu volto a falar dos movimentos juvenis, tipo assim, que tem essa coisa da identidade judaica, da liderança muito forte,
e que aí vem também num novo ciclo dentro do Hillel, e que também faz uma interação ali, porque eles têm um conselho, né, com todos os movimentos, mas acaba que o Hillel é um espaço neutro. Então, a nossa ideia é que todo mundo possa usar o espaço, mesmo enquanto eles estão durante o período deles de movimento, para estar lá, para construir outras pontes, para poder fazer essa interação. E o Avram era um mito para eles, um mito que estava ali no caderno. Então, quando você vê essa pessoa em pessoa, é especial, é muito especial. É honrar a história, né? Porque as pessoas honram muitas pessoas depois que elas morrem. Mas a gente tem que honrar enquanto elas estão vivas. Então, acho que também uma plateia jovem, não exclusivamente jovem, mas cheia de jovens, também deve ser uma coisa muito emocionante, porque são ciclos e ciclos e ciclos de pessoas que estão se disponibilizando e isso não acaba. Ele vê que ainda tem uma voz, né? E que a vida de, assim, jovens que ouviram ele há 20 anos atrás, quando começou o Hillel, e agora eles estão ouvindo 20 anos depois, 15 anos depois, 5 anos depois, num outro momento de vida, sob uma outra ótica, uma perspectiva diferente. Né? E isso te bate de uma maneira diferente. Para mim, me bate de uma maneira completamente diferente. Depois de um 7 de outubro, poder ouvir o Avram reforça esse compromisso comunitário que a gente tem e que a gente tem que lembrar, né? Por que eu estou aqui? Por que eu quero fazer parte? Então, acho que o Avram traz isso. A gente trouxe o Avram também com esse princípio de vamos fazer aberto. A gente fez aberto e fez gratuito, porque a gente quer que a nossa comunidade, a gente fazendo assim, São Paulo e Rio, né? Mas que a nossa comunidade tenha a oportunidade de ouvir alguém que agrega valor. E eu não quero cobrar por isso, porque eu acho muito importante. Eu não quero que ninguém deixe de ouvir por conta, não podia pagar. Não é isso. Não é sobre isso. Hoje é sobre identidade judaica, hoje é sobre pertencimento. Mais importante do que nunca, né? E a gente já está chegando no segundo semestre, esse ano está correndo, meu Deus. O que vocês estão preparando pós-retorno do voluntariado? Eu sei que as coisas aqui não vão parar. Quem não vai, a casa vai continuar aberta, funcionando, mas o grande must é o voluntariado. E agora, a partir do segundo semestre, o que vocês têm planejado? Então, acho que até antes disso um pouco, que está assim no forno, né, para sair, é o nosso voluntariado em Asbará. Né? A gente está fazendo pela primeira vez um voluntariado temático, que vai sair ali provavelmente no final de julho. E esse voluntariado, a nossa ideia é levar pessoas que estão interessadas nesse tema, que é combate ao antissemitismo, para conhecer a Reichman University, que é a antiga IDC, né, que nossa coordenadora acadêmica Daphne estudou, o André Lage estudou também, então já temos duas referências maravilhosas. Só os gigantes passam por lá. Só os gigantes passam e os nossos gigantes também passarão por lá nesse programa. Então a gente está levando para lá, a gente está trazendo os melhores palestrantes no tema de Asbará em Israel, vão estar com esses grupos. Eles vão ter oportunidade de estar com famílias de reféns e, enfim, a gente está fazendo essa construção toda junto com os nossos cursos de fellowship. Então, assim, a gente já vem educando esse jovem. E eu acho que esse projeto é o que culmina para eles, né? Assim como a gente fez um grupo para Chicago também. A gente teve um grupo selecionado de jovens que querem estudar combate ao antissemitismo para estar com jovens americanos, onde a gente está vendo o que está acontecendo na universidade. A gente está vendo. E está vendo que a situação lá... E não só nas universidades, infelizmente. Então, a gente tem muito para acontecer. A gente prepara para o segundo semestre já as conversas para a gente receber no começo do ano os grupos de Spring Break, que a gente... que eles até estiveram aqui, a gente teve o grupo de Colômbia. Colômbia é a universidade americana hoje que está sofrendo mais casos, né, de antissemitismo. A gente sabe que não está fácil. E a gente mostrou para a Colômbia o que é a vivência judaica na cidade do Rio de Janeiro.
Então, assim, os caras vieram sem saber o que era Rio de Janeiro, pensando que era Pão de Açúcar e Cristo Redentor. A gente teve um jovem nosso, do Hillel Plus, que guiou eles pelo centro da cidade para mostrar a história judaica pelo centro do Rio de Janeiro, como é que os judeus chegaram aqui. E, de novo, eu falo sobre devolver, né? Sobre retorno, como é que a gente está fazendo isso hoje. Foram em sinagogas, foram em colégios, foram no Hillel, ouviram o Bruno falar pela federação e contar um pouco sobre a perspectiva de federação, né? Sobre a vida judaica no Rio de Janeiro. E também curtiram o que é ser carioca. Né? A gente não pode tirar essa parte que para eles também é super importante. E aí teve um outro lado, né? Que eu falei assim para eles: será que o grupo de vocês não podia falar para os nossos jovens sobre o que vocês estão vivendo lá? E eu super animada, né? Com a ideia, pensando que tirei uma ideia maravilhosa da cartola. O que vocês podem contar para a gente e tal? E aí as coordenadoras me jogaram um balde de água fria, de gelo, eu acho. E falaram assim: Carla, infelizmente eu vou ter que negar. Falei, pelo amor de Deus, a gente quer muito. Não vai ter como, porque o nosso grupo está muito aterrorizado com o que tá vivendo. E a nossa ideia de vir é a gente descomprimir. Então, se a gente parar para falar sobre isso e lembrar da nossa dor, isso vai estar pegando num lugar muito pesado pra gente. Entendi. Eu fiquei na vontade. Porque a gente sabe na teoria, né, o que está acontecendo. A gente só entende de fato a prática quando a gente está inserido naquele sistema. E a gente entende. Apesar de no Brasil a gente ver muita movimentação antissemita, a gente vê bem menos. A gente não vê ataques a pessoas judias com armas ou com qualquer coisa do tipo, como na Europa a gente vê, como nos Estados Unidos a gente vê. Lá parece que é uma coisa mais agressiva do que aqui. Aqui a gente ainda se sente mais seguro, né? Por enquanto, né? Por enquanto. A gente não quer deixar chegar também. Mas eu acho interessante que deu uma escalada, que a gente vem observando. Era uma coisa que era para desescalar, né? E tá escalando. Mas aqui no Brasil a gente vê protestos, a gente vê... E não são protestos pró-Palestina, são protestos anti-Israel, anti-judaicos, e isso a gente vê lá, mas isso é muito diferente você entrar num debate ideológico num debate físico. Então eu nem consigo imaginar como deve ser para eles viver num lugar onde as coisas estão terrível, né? E assim, pensa que a gente acabou de ter o caso da embaixada. Sim, então imagina para você que vive nesse país, onde você está sofrendo antissemitismo todos os dias. E a gente vive isso muito de perto por ser uma instituição com base americana. Vocês são globais, né? A gente é global, então a gente acompanha isso muito de perto. Eu tive no seminário ano passado do Hillel. Hillel é centenário, então a gente teve o centenário do Hillel ano passado internacional, e eu pude conversar com muita gente. Realmente, é uma vivência que a gente não quer ter, que a gente está aqui agradecendo por morar no Brasil, né? Mas para isso não acontecer, a gente precisa saber responder, a gente precisa conseguir se posicionar. Então a gente está muito aí. A gente teve esses jovens que foram a Chicago para um congresso sobre antissemitismo. Então, assim, o Hillel traz essas possibilidades e a gente vai recriando essas vivências. A gente tem aí, ainda na manga, para sair também o projeto de tecnologia, que o Daniel vai nos ajudar aí liderando. Um novo convite. É um novo convite. O Daniel está muito convidado nessa conversa. E a gente vem com isso. E para o segundo semestre, a gente vem com o projeto do Onward. Onward, que é um clássico, né? Que é um clássico, mas é um clássico que só voltou ano passado naquele ritmo de que estamos no pós-7 de outubro. Então, a gente levantou muito essa bandeira para tem que fazer, vamos fazer acontecer. Mas são 2 meses e as pessoas estão com medo. Gente, vai. Vamos vencer. Só vai. E a gente mandou uma delegação ano passado. Foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. E é interessante, porque o pessoal do Honor pensa que, assim, quem não conhece, fala assim, mas é só tecnologia, startup? Porque Israel, startup, como é que é? Startup Nation?
Falo, não, não é só. A vivência nunca é só essa. Não, e a gente tem, por exemplo, um núcleo grande de arquitetura. A gente Uhum. tem pessoas que foram para trabalhar com arquitetura, a gente tem médicos que foram também, pessoas que também são da área da saúde e também fizeram parte do programa. Então, tem para todas as carreiras, ou para a maioria delas. Hoje eu diria que todas, né? Quase todas. Onde a tecnologia não vai, né? Aonde não vai? E assim, para mim, esse programa é o programa ímpar, porque assim, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ia fazer work experience nos Estados Unidos para fazer o quê? Trabalhar num cassino, trabalhar num trabalho mais ou menos au pair. Eu trabalhei num hotel, enfim. E assim, a experiência valeu? Claro que valeu. Você aprende ética, você aprende um monte de coisa. Lógico que valeu. Eu tinha 20 anos, 21 anos e saí da minha casa e fui passar 3 meses lá. Mas pensa, tipo, você sair da sua casa, tipo, você tá durante a faculdade, num período que é um período de estágio, e você ir para um país de primeira linha para ficar 2 meses trabalhando na sua área, com uma experiência curricular internacional, eu digo que é o milagre do mundo judaico, porque ninguém faz. Não faz. Ninguém faz, é o milagre do mundo judaico, porque assim, quem faz isso por você? Subsidiado, porque lá nos Estados Unidos ninguém te subsidiava para você viajar. Então, assim, você paga um valor muito tranquilo, viaja com um grupo grande de galera da tua idade. Tem uma rede de apoio, você não fica 100% sozinho. Você tem uma rede de apoio, você tem amigos, você vai curtir Tel Aviv. Tipo, eles ficam em apartamentos super bem localizados. Quem não gostaria de ir para lá num apartamento super bem localizado em Tel Aviv? Trabalham pela região, né, de Tel Aviv, às vezes uma cidadezinha ali próxima, dependendo da vaga, né? Mas, de novo, eu falo para eles, é entrevista de estágio. Então, assim, é empresa. Assim, não adianta você chegar aqui e falar assim, mas eu quero muito trabalhar no Waze. Então se vira e vai trabalhar no Waze. Rola, ela rala. Vamos, a gente vai tentar chegar no Waze. Agora, você vai ter que saber se vender também, porque é uma entrevista. Todo mundo é alocado, né? Não. Tipo, claro. Não necessariamente na empresa dos sonhos. Não até necessariamente. Porque isso não acontece na vida real. Não acontece, até porque o sonho está no plano das ideias. E às vezes, você foi trabalhar na sua empresa dos sonhos e não foi exatamente como você planejou no seu sonho, né? Que a Geralmente vida real não vai ser. É a realidade, a gente trabalha com a realidade. E a gente tem o caminho contrário também, né? Porque a gente tem empresas hoje que os nossos jovens de Onward trouxeram a representação da empresa de lá para cá. Então, eles estão com a empresa montada aqui, com uma galera que às vezes trabalhou em outros trabalhos, que estão trabalhando nas empresas aqui e representando uma empresa israelense. O que é... Pô, o que você quer mais, né? Tipo, o cara aumentou a operação dele, veio para o Brasil, e você que era estagiário na faculdade, ou então recém-formado, conseguiu. Esse sim é um trabalho dos sonhos, né? Mas isso. Que não está nem no campo dessas ideias ainda. Não está no campo das suas ideias. Você está afim, perseverante, vai acontecer. E eu acho que é isso. Eu acho que o projeto é brilhante, brilhante. Eu falo assim, cara, se tivesse a idade de vocês, oportunidade, eu não deixaria passar. Eu iria. Não tem como deixar essa oportunidade passar. Ah, mas será que é o melhor momento e tal? Gente, não vai ter melhor momento na vida. Porque às vezes Israel está em guerra, mas Tel Aviv está funcionando tudo normal. Não, mas Israel sempre... Assim, agora você gravou, lógico, mas Israel eu não consigo lembrar de uma época em que não me falasse assim, mas é muito perigoso para Israel. Tem tempos mais tranquilos, tempos menos, mas aí assim também, às vezes você vai estar num outro momento de vida aqui que você não vai conseguir sair, que você já está com um estágio aqui, você não vai conseguir ir para essa oportunidade, mas eu assim, a meu ver, quem deixa de ir tá dando mole. Tá dando mole, não deveria. E vocês estão agora abrindo uma campanha de arrecadação que está rolando no dia de hoje ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho dos objetivos e das pautas que vocês estão trazendo. Imagino que investimento em combate ao antissemitismo esteja dentre elas. Eu queria que você falasse melhor para a gente disso. Bom, estamos na campanha, né, o COSMAT,
eu falo que o milagre do mundo judaico tem que acontecer com trabalho, né? Então, assim, a gente abre a oportunidade para o jovem, mas para essa oportunidade acontecer, a gente tem que ter alguém financiando. E o que eles veem no dia a dia? O que tem? Os projetos, eles estão nos projetos de antissemitismo, de judaísmo, de ação social, as ligas profissionais, etc. Mas todos esses projetos a gente recebe numa casa maravilhosa, né, em Ipanema, Que já era maravilhosa quando era que na já era Lagoa, né? maravilhosa Vamos na Lagoa, combinar. agora está mais maravilhosa ainda, porque tem até rooftop. Mas a gente tem uma equipe que trabalha toda profissional na operação. A gente tem a casa, todos os custos da casa. A gente todo dia recebe as pessoas com pipoca, com refrigerante, com evento de sushi, com comida, Ontem teve umas com pizzas lá que eu saí conteúdo. correndo. Uma pizza, com conteúdo, com profissionais top de linha no mercado que estão ali, né, trabalhando no Hilelo. E tudo isso tem um custo, né? Tem um custo que é um custo alto para a gente. E da mesma forma que nosso trabalho é educar, né? E educar o jovem, é abrir oportunidades, abrir possibilidades, o Cosmet vem com os multiplicadores, né? São vezes 3 na nossa campanha, que querem entender também como é que a comunidade pode chegar junto, né? O cara vai botar se você botar também. Então, você também precisa entender que, assim, tudo isso que você acredita, e tudo isso, todo esse movimento que a gente faz, é tão importante, tão válido para você, ou se não for para você, porque não é o seu momento de estar no Hilelo, mas é para o seu filho, ou foi para o seu filho, ou vai ser ainda, porque ainda é pequeno, ou para o seu neto, mas que ele precisa continuar existindo, né? E existindo dessa forma grande que a gente faz. Então, para ele acontecer, a gente precisa de recurso. Então, tudo que as pessoas doam ali, eu digo assim, pessoal, eu não posso doar muito. Não tem problema. Doa o quanto você pode, mas é tudo multiplicado por 3. Então, eu só posso doar R$300. Seus R$300 vão virar R$900 para a gente. E R$900 você está pagando um curso, uma pessoa que pode estar lá no curso de combate ao antissemitismo, uma pessoa que está num curso de judaísmo, você está pagando um Shabat, porque a gente tem todos os custos de comida, de tudo que está envolvido, de equipe, tudo, estrutura no Shabat. Então, assim, para esse pessoal poder estar lá, o jovem poder estar na casa, ter um ambiente agradável, tá podendo fazer esse resgate do judaísmo também. A gente faz todos os hagim, a gente faz todas as festividades em geral, a gente ensina a fazer. Então, assim, muitas vezes a gente já saiu da escola, a gente já nem olha mais para isso. Então, a gente tenta revisitar de novas maneiras os hagim. E tudo isso tem um custo, e é um custo alto para a gente. Então, a gente de verdade, acredita muito nesse trabalho e conta com a comunidade para chegar junto com a gente, acreditar junto e fazer ele se perpetuar. E a forma de fazer é doando hoje. Até porque o Hilelo não é só para quem está lá dentro, é uma questão que a gente tá formando os judeus do futuro. Então, mesmo que pessoalmente isso não te impacte, culturalmente vai te impactar. E isso é muito importante da gente lembrar, não é só sobre a nossa experiência pessoal individual, é sobre comunidade. Exatamente. Acho que a nossa mensagem é essa, né? É sobre a comunidade, é sobre o coletivo. Eu olho para você e você é muito imagem do Hilelo para mim, né? Porque, enfim, a gente se conheceu através do Hilelo e eu nunca não te vejo fora, te vejo muito mais lá. Se eu quiser te encontrar, eu sei que eu vou lá correndo, eu vou correr lá na casa, eu vou te achar. Como é que você se sente sendo a cara de uma instituição que é tão importante para a comunidade? Eu me sinto orgulhosa. Eu me sinto orgulhosa de poder fazer parte de uma missão maior, uma missão comunitária, uma missão que eu acho que não vem à toa, né, pra gente, né? E eu realmente, assim, faço com amor, faço com dedicação, faço porque eu acredito. E acredito que tô todos os dias ali inspirando pessoas a acreditar junto. Então, eu acho que a maior mensagem para mim é essa. Eu acho que quando as pessoas me veem lá, o que eles me dizem é isso, sabe?
Poxa, a gente olha para você e a gente vê o quanto você gosta, o quanto você valoriza, o quanto você acredita no que você faz. E eu acho que é daí, né? Eu acho que a receita de dar certo é você acreditar, é você Ter botar uma seu paixão tempo, ter uma real. paixão real. Acho que isso que todo mundo gostaria de fazer na vida, né? Eu digo que assim, o tempo que eu não estava no Rilelo, eu trabalhei em muitas outras coisas. Eu sou empreendedora também e eu amo também empreender. Mas essa vocação, né, essa vontade de perpetuar, eu acho que só o Rilelo vai me dar, entendeu? Porque é o acreditar, é o tá ali, você tá ali inteiro. Literalmente. Literalmente, eu vou dormir, eu falo, vou dormir, mas eu durmo, acordo pensando no Rilelo. Como é que a gente pode fazer mais, acho que é daí. E para o jovem que está assistindo a gente e que nunca foi ao Rilelo, seja porque não se sente inserido, porque cresceu afastado da comunidade, eu acho que é uma boa forma da gente encerrar o bate-papo chamando ele. Então, você olha para sua câmera e dá um recado para esse jovem que está perdendo tempo de não ir ao Rilelo. É isso aí. Então, se você nunca foi ao Rilelo, acho que a gente já contou bastante, né, aqui do que é o Rilelo, da importância que tem para a vida. Eu não acho que é nem só comunitária. Eu acho que o Rilelo tem uma importância para a vida pessoal, acho que tem uma importância para a sua vida profissional. E dentre tantos projetos que a gente tem, eu acho que todo mundo consegue encontrar alguma coisa que a gente já oferece. E se você tem uma ideia também de alguma coisa muito legal que você gostaria de fazer, mas você não achou um parceiro para fazer junto, essa casa é sua. Essa casa é para você trazer os seus amigos e para você falar: eu tenho uma ideia de um projeto, é muito legal, e bora fazer? Então, acho que é isso, bora fazer. Vamos fazer junto, que a gente está aqui te esperando. A equipe é maravilhosa, a pipoca está sempre lá. Pipoca famosa. Obrigada por ter vindo, foi um bate-papo delicioso. Eu que agradeço, o tempo passou rápido. Te falei, eu você nem não lembrei tem da medo. câmera. Logo você que não gosta. Sai falando. Ó, você nasceu para isso, não tem como dizer que não, se você só não sabe ainda. Obrigada, Nelly. Então a gente está no lugar certo, porque você também nasceu para isso. Então pronto, estamos juntas. E literalmente, porque estamos juntos e segunda-feira estarei lá na casa novamente. Então, pessoal, a gente encerra hoje mais um episódio. Vocês não se esqueçam, às quartas-feiras nós assistimos o Highcast e até semana que vem.